certinho no banco de dados. Depois eu até pensei, putz, eu vou ter que melhorar esse banco de dados para esse esquema ficar melhor. Aí eu criei lá o esquema do banco de dados, como que ele está armazenado, né? Como é que está cada parte. E aí passa pro agente, o agente conhece esse esquema, então ele sabe exatamente onde que ele tem que pesquisar um relatório processual. Uhum. Onde que ele tem que pesquisar um termo ali, um cliente X, Y. Então ele sabe exatamente como que ele vai buscar aquela informação. Né? E Uhum. aí veio do QAI 2, se não me engano, no livro, né? Já Exatamente. tá tudo lá, código. Então, Maravilhoso. E o que vem, e o que vem assim, na sequência, o que você tem mais para apresentar da gente do Justiça? Vamos lá. então, eu tenho. Isso aí já é muita coisa, cara. Tipo assim, inicialmente, isso já é coisa pra caramba, né? Porque você Não, imagina, o exatamente. cara subiu um processo no sistema, no seu sistema, ele tá no meio de um processo com o juiz ali, ele pode conversar com o processo com ele, não é isso? Ele Exato, pode entrar no sistema e conversar com o processo imediatamente. exato. E pode saber, até, assim, já participei de muita audiência ali, você tem que ser o cara mais preparado da audiência, principalmente sendo advogado, né? Então, você saber exatamente onde está cada coisa, conta, sabe? Conta para você fazer uma pergunta, às vezes o Sei. cara tem uma informação ali que ele De não é qual área bem que você é, correta. Fernando? Oi? De qual área que você é? Eu faço criminal. Criminal. Faço Certo. criminal. Essa é a minha área. Aí, então conta faz diferença. Às vezes uma testemunha fala uma informação que não condiz com o processo, mas você tem que falar, não condiz porque no movimento tal tá falando outra coisa. Entende? Então você tem que dar pro juiz ali, ó, mostra tal movimento. E você ter essa informação na hora, rápido, é assim. Fora a questão com o cliente, né? O cliente já saber, o cliente já ter a noção, ó, então ele entrou, ele me trouxe aqui o relatório. Fica muito mais fácil do que você só apresentar de repente um processo para ele que o cliente não Uhum. vai saber absolutamente nada, sabe? Uhum. Mas então, continuando, é, tenho, por exemplo, aqui, e todas são coisas que eu fui criando nas minhas necessidades. Então, pergunta para testemunha, eu jogo a petição inicial, no meu caso, jogo uma denúncia, por exemplo, jogo uma Uhum. contestação ali, a defesa, nossa, resposta à acusação. Os agentes, eles processam esses documentos, eles fazem um relatório lá, um método FIRAC lá, que é bem conciso, bem completo, de quais Uhum. são os argumentos, quais são as normas jurídicas que foram mencionadas, de cada documento. E aí depois aqui você vai selecionar, tá? Eu estou representando o autor, é uma testemunha ou é uma parte, o nome da pessoa e o motivo. Manda gerar pergunta, ele vai pegar e vai gerar todas as perguntas conforme você precisa ali. Então, deixa eu pegar até um outro aqui. Aqui, ó, tudo pergunta que foi gerada para audiência. Então, ele gera Bacana. todas as perguntas e é aquilo, né? Você precisa, principalmente, ter. Não é só para você pegar. Essa é a minha percepção, né? Não é para você pegar, copiar e colar e ir para audiência. É Sei. para você ter uma O base. Opa, embasamento, insight, né? exato, opa, lembrei disso. Ah, legal. E aqui a pergunta ela sai a pergunta e sai o motivo da pergunta. Então você consegue ter uma noção. Isso aqui vou ficar, isso aqui eu vou tirar. E lá eu posso gerar quantas perguntas eu quiser. Eu posso Uhum. ficar mudando o motivo e ficar gerando pergunta. Sabe? Então aqui Sei. também. E a mesma coisa, você salva a pergunta, alimenta o banco de dados, depois você consegue acessar isso, consegue saber as perguntas que foram feitas, consegue fazer novas perguntas em cima daquelas. Então, também tenho, para mim, é super útil. Eu tenho a questão de análise de documento, também, a gente vai pegar um acórdão, vai pegar uma sentença, você tem que resumir ela numa linguagem, né, que a gente vai colocar numa petição. Então, trata-se de sentença que analisou isso, analisou aquilo. E aí, isso dá um certo trabalho. Aqui você só joga o seu arquivo. Se ele for muito grande, o sistema mesmo vai dividir. E depois ele vai dividir, ele vai analisar parte por parte, depois ele vai consolidar todas essas partes. Então, você pode jogar qualquer tipo de arquivo aqui. E Uhum. você pode conversar com o documento. Nesse caso aqui, ele faz um RAG ali do documento. E aí ele vai Explica pro ver pessoal o que é um RAG, vai lá. então, ele, Senão- ele vai transformar ali num banco de dados de vetores. Então, você vai ter justamente página por página ali, parte por parte, né, separado em chunks ali, as partes do documento, para depois, quando você falar com o agente, ele conseguir achar. Então, Certo. ele acha e te dá a página. Uhum. Então, é um documento extenso, como a gente muitas vezes acaba acontecendo de ter um documento muito grande. Então, aqui você consegue ir conversando e ir construindo algo até se você quiser. Então, uma sentença, fala, essa sentença ela fala de dosimetria. Fala, o que que fala? Fala isso, isso, isso. Tá, Uhum. mas me transcreva, transcreveu. Agora eu vou fazer então uma tese para diminuir essa pena, por exemplo. Então você consegue aqui, com o chat, realmente ir fazendo e de uma maneira mais completa, justamente pelo RAG que ele faz pelo agente, Uhum. sabe? Então, essa seria, de novo, né? Salvou, tá lá, você consegue acessar via chat, Live via WhatsApp. bacana demais. Então, o Eu só objetivo queria que o pessoal realmente que tá do vendo. salvar Peraí, cara, acaba, peraí. acaba sendo Quer esse, dizer sabe? que isso tudo que você subiu, que é de um determinado processo, está acontecendo, da qual você é, né, a defesa, alguma coisa assim, Uhum. você tem a oportunidade, você pode conversar com o processo pelo WhatsApp. O que você está falando é isso. Exato. Com o Você processo, habilitou e isso. assim, Na eu verdade.
Na Eu verdade, eu tentei provoquei montar, ele pra isso. né? Eu disse pra ele: "Ó, você vai ter que colocar pra Brasília Foi, esse negócio funcionando no WhatsApp. no Eu não ia WhatsApp". colocar. Eu dei uma provocada nesse: "Se você não colocar, eu vou ficar muito chateado". Aí Aham, ele correu atrás, em menos de foi. uma semana ele colocou o sistema no WhatsApp funcionando. Coloquei, tá lá no WhatsApp. Então, a mesma relação que você tem com esse chat aqui que eu mostrei, você tem com o WhatsApp. Ele é praticamente o que você faz aqui, você faz no WhatsApp. Sabe? Futuramente, eu Você tá com quero, o de WhatsApp repente. aberto aí? Oi? Tá com o WhatsApp aberto aí? Não. Posso abrir? Deixa eu ver aqui só. Se puder abrir o web WhatsApp, seria legal pro pessoal ver, né? Tá. Futuramente, eu Você quero tá abrindo aqui, até. tem perguntas, ó, perguntas. Já tá comercializando, monetizando? Então, eu tô testando, né? Como eu falei, não quero monetizar nada, algo que de repente possa. Pode não agradar, ou pode de repente travar ali alguma coisa, não ser útil. Eu quero realmente que seja perfeito para monetizar. Mas hoje, quem quiser testar, entra lá no site, faz o cadastro, que assim que der, eu libero o acesso. E eu tô terminando uma funcionalidade para fazer petição direto, sabe? Posso até mostrar aqui como é que ela tá por cards, assim, porque é aquilo, né? Aí, como no direito a gente tem muitas, né, nuances em cada área, você, quer fazer petição, beleza, mas é uma petição criminal. E aí? E o trabalhista, como é que faz? Você vai colocar aqui? É, Complicado. Então, eu criei uma forma realmente para qualquer tipo de petição você conseguir usar o sistema e ter essa facilidade, sabe? Eu acho que até segunda-feira eu consigo terminar e aí já coloco tudo, já é uma tudo no evolução ar. do programa, né? Tem Porque outra pergunta. eu tinha uma aqui, mas não gostei tanto, sabe? É o que eu falei, né? Então, eu quero realmente agregar valor para quem está usando. Perguntou aqui, ó. Sandeco, no caso, o sistema jurística é qual valor? Né? Ele que faz acesso ao modelo de IA ou tenho que pagar a API para usar o front-end e back-end da plataforma? Deu para entender a Não, pergunta não. dele? Assim, a API não tem que pagar nada. Hoje, o valor, a princípio, é o feedback, né? É ajudar, né? Ó, tem esse erro, vamos melhorar isso aqui. Hoje eu quero mais isso, então eu tô liberando mais para as pessoas para eu finalizar. Como eu faço tudo sozinho, né? Completamente sozinho, esses erros às vezes podem acabar passando batido. Então, eu quero, o principal valor hoje cobrado é ter o feedback. É a Uhum. pessoa me ajudar também para finalizar. Mas, assim, minha ideia, quando for monetizar, cobrar o valor, é que seja mais barato do que é o ChatGPT, por exemplo. Sabe? Eu, Tá. eu penso E, nesse e por sentido. trás você está usando qual LLM? Depende da funcionalidade. Depende da funcionalidade. Algumas eu uso a OpenAI, ou tenho lá de pesquisa, né, que o professor sabe bem, de pesquisa jurídica que eu uso o Google ADK. Tem outros, tem o A3, A4, depende muito qual que é a funcionalidade, e eu ainda também estou ajustando para ver a necessidade de cada uma delas, sabe? E no caso da ADK, tem como a gente usar aquela LLM gratuita do Google, né? Que vai Exato, muito bem. exato. Essa aqui tá com a gratuita, tá- faz um resultado bem legal. Antes eu tinha feito uma já, mas era aquilo, eu ia, usava o Serper, usava, Já antes canseira. fazia um scrap também, mas era complicado, porque no direito você cai muito site, né, bloqueado ali, e tava me custando. Aí quando o professor ensinou a questão do ADK, eu vi, o resultado foi melhor, eu achei até, foi ótimo. Eu falei, então é esse aqui mesmo. Então aqui ele está funcionando no Google ADK. Então cada funcionalidade eu tenho uma API, né, um uso ali. E tenho funcionalidades aqui também que não utilizam IA propriamente dito, Uhum. sabe? Então não tem, assim, muitas delas aqui que eu gosto, que eu uso, elas não usam a IA, por exemplo, até para anonimizar os dados. Caso você queira, eu quero ter com os dados sensíveis, um processo de segredo de justiça, alguma coisa do tipo, você Uhum. consegue jogar aqui os dados, um arquivo, qualquer coisa, coloca os termos que você quer anonimizar, ele vai pegar, ele vai anonimizar esses dados e vai trazer, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, vai trazer aqui separado. Então o CPF, o RG ele encontra já automaticamente e o nome das pessoas você que coloca e ele vai lá e altera. E Isso é uma aí você, pergunta que normalmente o pessoal faz, né? Como Uhum. você trata os dados sensíveis, né? Exato. É dessa forma. Essa é a principal forma. Você pega, Aí, torna os dados Uhum. anônimos, certo? Exato. Ou então usa uma rede neural É. interna. No Uhum. caso do Exato. Ministério Público de Goiás, que eu estou fazendo um projeto com eles, certo? Lá nós teremos uma rede interna. Será treinada uma rede interna com mais de 30 milhões de documentos do Ministério Público de Goiás. E aí a rede conhecerá o Ministério Público de Goiás. E acontece, o promotor de justiça, o Rafael, mandar um abraço para ele, deve estar me assistindo agora, que é um dos meus alunos, né, que é promotor de justiça, está lá, e a gente fez um baita de um painel lá na Campus Party sobre isso, e aí você torna os dados, ou você anônimos, ou você treina a sua própria inteligência artificial com aqueles dados, entendeu? Mas quando é um dado mutável, vamos assim, não é o mesmo dado o tempo todo, né? Você deve realmente transformar esses dados em dados anônimos. São técnicas que a gente ensina o pessoal aqui, né? Uhum. Na Exatamente. inteligência artificial, né? E aí você está mostrando exatamente isso, né? No É seu exatamente isso. sistema, você transforma esses dados em dados anônimos Uhum. para poder subir para as LLMs públicas, né? Exato, exatamente. E esse, por exemplo, aí eu tô falando até dessa questão de nem algumas funcionalidades não utilizam a IA, né?
Por exemplo, aqui, e é útil pra gente. Todo advogado acho que conhece o I Love PDF. Porque quando a gente vai fazer um protocolo de uma petição, às vezes ela ultrapassa, às vezes ela tá fora do limite, ou você tem que converter para juntar no processo que só aceita PDF. Então é comum o cara ir lá jogar no Love PDF para comprimir, para dividir. Então eu coloquei também tudo dentro do sistema para o usuário não precisar sair dali. Então ele realmente precisa, ele vai lá, quer converter uma imagem para PDF, quer dividir, quer comprimir o PDF, tudo ele já tem ali dentro, sabe? Ele É super processa OCR também aí, no caso, né? Reconhecimento de caractere processo CR. visual. Exatamente. O, Outros também, por exemplo, aqui eu tenho de com o cliente, por exemplo, eu vou pegar aqui um documento automatizado. Aí aqui é para aqueles escritórios que usam mais modelos, tudo. Então aqui você consegue subir o seu documento, a sua petição, qualquer documento, contrato, qualquer coisa que você queira, e você vai definir o que que você quer que seja alterado. Quando você quer definir o que você quer que seja alterado, Tem que dar um Ctrl mais, tá. Fernando, porque tá muito pequenininho. Ó, então, Isto por aí, exemplo, pronto. aqui eu tenho um teste aqui, por exemplo. Ah, eu defini tudo isso aqui. Isso aqui é para um colega meu. Aí ele te pede os campos, você preenche os campos e depois você baixa a sua petição lá com a sua logo, sem alterar nada, com a sua fonte, com o seu negrito, sabe? O mais complicado foi fazer com que ele não alterasse absolutamente nada no Word, do Word que o usuário colocou. E aí você tem aquelas petições mais padrões, modelos ali, facilmente acessível o tempo inteiro. Um Uhum. cliquezinho ele já pega, já baixa, é super rápido. Tá? Isso também não utilizei a IA propriamente dita, foi mais no código, no Python ali, né? Principalmente com as aulas do professor. Transcrição de audiência também. Não é só a transcrição por si só, né? Mas a gente tem audiência de 2, 3 horas. Então aqui você jogou uma audiência grande, ele vai dividir. Lá no back-end ele já divide, ele já transcreve, e daí ele já junta depois um arquivo só e te Quer dizer, entrega ele um pega documento aquele só. áudio grandão, ele tá É, usando, o bicho tá usando termo técnico o tempo todo, o bicho tá virando da área técnica. Você pega o áudio, divide vídeo. e manda pro É, back-end, você tá entendendo? Cara, você tem é, advogados aqui que não vão entender dos termos, né? Então, eu vou te mas cortar, se ele cortar, vai cortando, né? Como é que é? Você pega o áudio, divide em áudio, partes, vídeo, né? Geralmente é vídeo. o vídeo divide em partes, né? O usuário vai só colocar ele aqui. Certo. Jogou aqui, mas lá atrás, no sistema, ele vai fazer isso. Ele vai dividir em partes, né? Que é o que Arranca o a IA áudio, né, do consegue. vídeo, Tira o áudio, exatamente. Transcreve cada parte e depois divide junta, o áudio em partes, transcreve todas elas e junta e dá para o usuário uma só. Sabe? depois Então você consegue transcrever 10 horas de audiência aqui se você quiser de uma vez só. E aí você depois organiza por falantes. É aquilo lá, quem falou? Foi o juiz, foi o promotor, foi o advogado, foi a defesa. uma pergunta técnica, vamos lá, você que agora que é um cara da área técnica, Ixi, né? ixi, ixi. É, Você está processando esses áudios em série, tipo um, depois outro, depois sim, outro, depois outro, ou você está processando todos em paralelo. paralelo, entende? Esse aqui, ele tá em paralelo. Esse aqui e o relatório também, os dois estão em paralelo. Tá, Mas com limite, para não estourar o máximo por minuto lá. tá bom. Até com outras pessoas Quantos utilizando. minutos cada partezinho do 20 e poucos minutos. 20 e poucos minutos, né? Então você pega, vamos supor, você tem 2 horas de áudio, Uhum. certo? De uma audiência. Aí de Sim. vídeo, né? Aí você pega do vídeo e você tira o áudio. Aí do É, áudio você divide em partes de 20 e poucos minutos, né? é. E aí Uhum. você está mandando cada um. E aí o cara só sobe o vídeo e esquece, né? Depois ele Exato. recebe tudo pronto. É, Exatamente. possi é possível depois gerar um resumo disso tudo? É possível. É possível. Não, aqui, não tá aqui agora, mas é possível, Ou tranquilamente. extrair dados dessa, Sim, entendeu? Decisões, como por sim. exemplo, os valores tipo, valores de Uhum. multa, ou valores decisórios, ou a condenação, Sim. alguma coisa assim. Sim, não, é possível. Eu tinha até pensado algo parecido com relação a, não tanto audiência, mas reunião, né? Já tem até aquele. Mas você gravar ela. Ata, né? Ata de reunião. Exatamente, teatro de reunião, para você não esquecer, às vezes, o que que você combinou com o cliente ali, como Uhum, é que foi a relação. Então, essa é o próximo passo, né? Hoje exatamente. eu parei um pouco de ficar mexendo, criando funcionalidade, assim, para focar em arrumar e fazer rodar, né? Porque também quando você sobe, você percebe ali a dificuldade que é fazer rodar no, para todo mundo, sem o outro travar, né? Sim, Então, eu aprendi muito, tem que estar, por exemplo, tem que estar em, né, eu tô usando os containers, tô usando Docker, né? Então, tem que estar em outro container, tem que estar separado, porque senão, quando o cara está processando um relatório, ele vai travar para o outro cara que está, às vezes, só navegando na página. Então, você vai, sim. vai aprendendo ali, sabe? Claro, claro, claro. Aí, por exemplo, o que eu gosto é esse organizar por falantes, que ele vai organizar isso, permitindo que o usuário edite, né? Porque, às vezes, um fala em cima do outro, pode acontecer alguma coisinha ali, e o Certo. usuário consegue editar. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho ela crua, a, a transcrição. E aqui eu tenho, por exemplo, ela com os nomes, tudo certinho, separado, que é como a gente usa em petição, né? É assim que a gente
via de regra, coloca numa petição para você fundamentar, então, conforme foi dito em audiência, depoimento da testemunha tal, e hoje também, faz na mão, né? Fone no Entendi. ouvido, vai na mão e vai indo, assim, tipo, então é bem manual. Hoje ele está integrado com questão de intimação, então eu consigo colocar meu OB, qualquer um consegue colocar o OB ali e buscar as intimações do dia, por exemplo. Então estão todas as intimações ali. Você salva a intimação, você consegue pegar, salvar ela, e aqui você tem um calendário de prazo, sabe? Então, esse calendário de prazo você também consegue interagir via chat, via WhatsApp. Uhum, Você consegue entrar lá, tem o prazo hoje? Ah, hoje não. Tem o prazo amanhã, semana que vem? Como é que tá meus prazos? Então, uhum. já tá tudo aqui, tanto pelo chat direto como pelo WhatsApp. Você pode perguntar como é que tá o fluxo dos prazos ali em relação às agendas, não é isso? Exatamente. Caramba, isso é legal, Exatamente. hein? Aí você tem essa liberdade alimenta ali, porque muitos prazos eles não são relevantes, né? Então não dá para puxar direto da intimação e já passar pro prazo, mas alimenta ali e depois você tem acesso em qualquer lugar. Ah, tem prazo hoje? Não, hoje não. Hoje pode descansar. Amanhã tem prazo, amanhã tem isso. E aí tem, sim, tô indo, melhorando, pensando. Eu tenho aqui o de petições que vou colocar. O que tem aqui hoje, eu vou descontinuar ele. Até segunda-feira eu vou alterar e vou colocar um sistema de cards ali que eu acho que tá ficando bem legal para trabalhar. Uhum. Além de outras utilidades nossas de uso de geração de PDF, para ler PDF também. Então você consegue ler jogar um PDF aqui. Eu tinha um desse até no Obsidian ali, que me ajudava bastante. Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha aqui no arquivo. O Torres da Advocacia falou aqui: meu irmão é o cara. É, esse é meu irmão. Aí o Jorge falou assim: é muito top. É, então, e aí vai indo, sabe? Até coisas mais básicas, por exemplo, às vezes a gente quer copiar uma petição e a petição ela tem tarjas, né, de assinatura. E você não consegue ir lá dar um Ctrl A, um Ctrl C, sabe? Então eu coloquei uma aqui que é só para tirar as tarjas e para você depois pegar, copiar e colar. Então são coisas nossas, minhas, né, principalmente no dia a dia que eu fui colocando, sabe? Fui colocando, quero melhorar ele cada vez mais. Mas acho que já hoje eu já consigo realmente, como a pessoa falou, né? Já consigo ter uma utilidade, né? Eu quero monetizar, quero fazer alguma coisa mais interessante aqui pro pessoal, né? Melhorar realmente a prática jurídica. Eu acho que acelera muito, me acelera muito. Então acredito que para qualquer advogado que for utilizar vai acelerar demais. E além de questão de lista de clientes, você consegue cadastrar automaticamente um cliente, sabe? Foi com isso aqui que eu comecei. Essa foi a primeira coisa que eu fiz no sistema. Eu não tinha nenhuma ideia dos outros ainda, Uhum. praticamente. As Eu coisas foram fiz, surgindo e você foi agregando, né? exato. Eu coloquei primeiro isso. Ah, é algo para que o cliente manda foto do RG, foto de alguma coisa, eu quero depois fazer a petição, tem que ler, tem uma procuração que tem que ler, tem que fazer o manual ali. Eu coloquei para o cara pra eu anexar só as fotos, ele já extrair e já cadastrar o cliente. Deu, pô, então tem que ter uma área de cadastro de cliente. E fui fazendo. Ah, então tem que ter. Se eu conseguir fazer isso para procuração, eu consigo fazer isso para uma petição. E aí eu fui mexendo. Aí eu fui, então vou colocar até aqueles outros lá, o de procuração que eu já tinha no meu computador. Aí Uhum. fui colocando. Aí eu criei meio que um campo onde eu conseguia colocar as minhas coisas. E aqui, Uhum. por exemplo, acho que é o último aqui, para assistente de redação. Esse eu uso muito. Assim, eu tenho até um GPT, que era mais ou menos essa ideia aqui, que eu vou lá, você coloca o texto. Eu posso até pegar um aqui. Deixa eu ver se eu pego um aqui para mostrar. Temos perguntas aqui, tá? Ó, quando Bora. você tá pegando aí, é um sistema bem interessante, o Bratter Games. E bicho aí pergunta pra caramba. No caso, tem partes para advogado, administrador, secretária, ou é apenas um login mais comum, tipo, Sim, sim. Hoje ele tá nesse login mais comum, porque eu fiz ele para advogado, né? pensando. Geralzão, né? Exato. Pro advogado trabalha sozinho, ele mais um. Então foi mais nesse sentido. Porque aí é o cara que precisa realmente daquela ajuda sem ter que aumentar o custo. Para escritório, minha ideia é montar para o escritório, ver a necessidade. Cada escritório tem sua necessidade, tem sua forma de trabalho, seu processo de trabalho. Então Uhum. seria montar o do escritório. Mas eu já estou vendo realmente para colocar pelo menos um login ali, do dono do escritório, de repente os dois estagiários ali que tem alguns acessos limitados, consegue produzir, mas não consegue deletar, por exemplo, para Uhum. alimentar esse dono. Então, isso eu ainda vou colocar, mas hoje ele é um login único pro advogado ali, mas que pode ser passado, eles podem entrar ao mesmo tempo, utilizar, mas ele fica tudo no mesmo login a princípio. Pessoal, estamos falando com o Fernando Torres. Fernando Torres é advogado e criador do Juristia. E também é o meu aluno, né, em agentes inteligentes, tanto na pós-graduação como nas mentorias do livro, né? E ele criou, sem saber programar, uma plataforma baseada em agentes de IA que está transformando aí o dia a dia dos profissionais de direito, principalmente os amigos dele. Já estão viciados no sistema dele, certo? Ele usou aí Crew AI com agentes de conversação e AI Query. Além disso, ele integrou todo o processo
do Juristiar, nessa plataforma dele, ao WhatsApp, ou seja, quando você sobe um processo, o sistema dele reconhece o processo e depois você pode conversar com esse processo direto no WhatsApp no meio de um julgamento, por exemplo, né? Então, assim, é muito interessante tudo isso que está mostrando para a gente. Fernando, me fala agora da apresentação da Campus Party, como foi que os advogados encararam, o que eles externaram para a gente, para vocês, né? Para você, o que eles falaram para você aí em Ah, relação ao sistema, né? eles gostaram bastante, sim, da ideia, gostaram muito, porque eu mostrei funcionando, né, igual agora, então ele tá no ar, tá funcionando, tudo isso, né, não é nada gravado, então tá sempre, tá ali. E aí eles estão fazendo, eles fizeram o cadastro, né, eu acho que eu voltei, a gente voltou de Brasília segunda, né, eu cheguei aqui em Curitiba bem tarde já, e eles estão me mandando mensagem para liberar o acesso. Então, Uhum. pô, não vai liberar, não espera. Eu ainda falei, ó, só espera um pouquinho, segunda-feira eu libero, porque eu quero só terminar para realmente não entrar, depois alterar alguma coisa ali no meio do caminho. Mas Uhum. sim, todos os advogados que passaram lá, fizeram o cadastro, aderiram, gostaram, sabe? Então foi ótimo, sabe? Até só finalizando aqui pra gente das funcionalidades, essa aqui é de para redação, que eu uso muito. Hoje em dia eu escrevo assim. Aumenta um Eu, pouquinho mais a tela, quanto mais novo. mas Tem algum microfone vazando aqui, eu não sei se é seu ou do acho que Jorge não é meu, não. Diego. Beleza. Aí. Então, essa aqui é para escrever redação, petições, que é o que a gente faz no dia a dia, né? Então, como que é o meu processo hoje de escrever uma petição? Que eu sou aqui no escritório quem faz as petições, né? Eu, há 10 anos aí fazendo petição, sim, eu devo ter um banco de petições gigantesco, sabe? E eu olho, às vezes, algumas petições mais antigas e falo, cara, dava um trabalho fazer isso aqui. Era tão difícil eu ir lá corrigir, sabe? E mesmo corrigindo, às vezes passava um errinho hoje em dia. Então, hoje eu escrevo um parágrafo mais ou menos, né? Não me preocupo muito. Aí eu venho, mando ele processar, mando ele aprimorar. Eu posso definir o que eu quero que ele aprimore, o que eu quero que ele melhore de fato, ou eu posso só corrigir. Ah, quero gramática, pontuação, deixo ele normal aqui. E Aí aí ele você vai tem lá, prompts internos que. exatamente. Legal. Que Que aqui combinam com o cada texto coisa, para poder. exatamente, cada botãozinho ali altera o prompt. De certa forma, é como se fosse um GPT dentro do seu sistema, né? É, exatamente. E foi mais ou menos que eu tenho um GPT desse, um assistente lá, que tem bastante uso lá, tem bastante avaliação, ele é até bem avaliado, tudo, então ele usava ele muito, agora eu passei a usar aqui. E aqui ele vai lá e me dá, né? Eu posso colocar o rápido ou o detalhado. Se eu coloquei o detalhado, ele me dá o que que ele alterou, né? Quais foram as alterações que ele fez, o motivo que ele fez a alteração, para você ver se você quer alterar de fato ou não, né? E aí por exemplo, eu quero tem um parágrafo aqui, eu quero dar uma crescida nele, quero melhorar. Aí você manda, por exemplo, ele ampliar. Até esse ampliando eu preciso arrumar, né? Tá ali com um errinho ali de digitação. E a mesma coisa aqui, se eu quiser reformular o texto, ele demora um pouquinho mais porque eu deixei ele no detalhado. Se eu tivesse deixado ele no rápido, aí ele vai bem melhor. Ó, então aquele texto já vira, ele vai aumentando. Então, Nesse caso aí, qual a LLM que você está usando aí por trás? OpenAI, OpenAI. 4 Mini. 4 ou Mini, 4 Mini, beleza. exatamente. Aí, eu quero fundamentar. Quero trazer para esse texto doutrina, jurisprudência, sempre dentro daquela ideia que o advogado que tem que fazer o trabalho Que legal, cara. jurídico, né? Aí você pesquisa, não vai fazer aí te dar uma jurisprudência, você vai Uhum. cair no que muitos, eu vi até uma pessoa que perguntou, o preconceito de muitos advogados com IA e tal. Às vezes é um pouco isso, que o cara chega lá no chat GPT, aí ele quer uma argumentação de alguma coisa. Aí ele vai lá e dá uma jurisprudência. Nossa, que legal, só que aquela jurisprudência não existe. E aí? E aí, Isso aí é assim, ruim demais, hein? até aqui no Paraná teve um caso que chegou com jurisprudências que não existiam. HC 12646, algumas coisas, sim. E daí tomou a bronca do desembargador, sabe? Então, minha ideia é, então, advogado, você faz o trabalho jurídico, então você coloca a sua fundamentação jurídica. Claro que a IA tem a capacidade dela, ela consegue, mas a responsabilidade é sua. Você joga lá, aí ele vai fundamentar e aquele textinho vai ganhando corpo. Então ele vai juntar a sua fundamentação jurídica a Com esse esse texto. texto, né? Então, quer dizer, Exatamente. a IA nesse caso é realmente uma auxiliar na questão da escrita, né? Te Exato, ajudando exato. ali. É como o Kenneth falou na palestra dele, né? É O como se ser fosse humano um homem nem. de ferro e você está colocando uma armadura É. para ampliar os poderes, né? Mais ou menos isso. Exatamente. E aqui também, se você quiser carregar sua petição já está pronta. Eu Uhum. quero só carregar ela para fazer essa correção direto na petição. Aí você só carrega ali e ele vai passar por aquele processo de divisão também. Ele vai te entregar algo realmente já finalizado, sabe? Então, hoje, a princípio, né, além das outras questões sem IA ali, mas o sistema hoje, professor, é mais ou menos isso, né? Espero que o pessoal esteja gostando aí, que goste. Espero que quem for da área, né, entra lá, testa, tô liberando, ou entra em contato ali comigo, meu número, o que tá ali é o meu número mesmo. Manda um oi lá, a gente conversa, melhora. Se você entrar no E grupo do WhatsApp aqui, também a gente vai ter contato com o Fernando lá e contato comigo, eu estou lá, beleza? Já somos mais de 11.500 profissionais
das mais diversas áreas do conhecimento. E a gente tem 2 grupos de WhatsApp só dedicado ao pessoal do direito. Lá a gente tem juízes, juízes federais, estaduais, TRT, nós temos ali promotores de justiça e advogados para a gente poder discutir sobre a inteligência artificial aplicada ao direito. Muita coisa bacana acontece nesse grupo, né, Fernando? Fernando faz parte desse grupo também. Juntamente aí com o André, que é meu aluno e discípulo, com o Dr. Edson, que é juiz do TRT. Dr. Edson, por incrível que pareça, a gente fez uma palestra. Queria até mostrar aqui a foto da nossa palestra, né? Da nossa palestra não, do nosso painel, né? Foi o painel, esse painel aqui, pessoal, ó. Esse foi o painel que a gente fez lá na Campus Party, tá certo? No painel chamado Agentes de IA na Justiça. Não sei se vocês estão vendo à direita aqui, o mais à direita é o juiz Rodrigo, né? Ele trabalha no CNJ junto ao ministro Barroso. Aqui o André, que é meu advogado, certo? Eu estou mais ao centro ali, camisa azul. Aí tem o Rafael, que é promotor de justiça, e tem o Fernando, que nesse momento especificamente estava apresentando para a plateia. A nossa plateia estava bem cheia, tivemos um bom feedback do pessoal, muitas perguntas mesmo, vários advogados que estavam lá, e o Fernando estava apresentando ali, naquele momento, o jurista, né? Cada um fez uma apresentação, o Rafael, que é aqui do Ministério Público, né, aqui do Ministério Público aqui, também fez a apresentação de um software usando o MCP e agentes inteligentes que ele fez dentro do Ministério Público, tá? Então, assim, muita coisa bacana. Online aqui com a gente, porque ele não tá aparecendo. Tava o doutor Edson falando direto de Goiânia, quando a gente estava fazendo essa transmissão ao vivo, né? Ele transmitido ao vivo de Goiânia para cá e a gente ia ao vivo conversando com ele lá e ele dava suas opiniões também com a gente aqui. Então, assim, foi um momento muito bacana. Eu gostei demais de estar ali, né? E Fernando tava lá, né, Fernando? Tava. Foi